Olá a todos, eu me chamo Julia Sericato Benek, sou do Centro de Engenharia e Ciências Exatas, faço parte do programa do PIBIC CNPq e sou orientanda do professor Reinaldo, também do Centro de Engenharia e Ciências Exatas, e do professor Douglas, também do Centro de Engenharia e Ciências Exatas. Faço parte do campus da Unioeste de Toledo. O meu projeto, ele se chama Eletrofiação de polietilcelulose para suporte de corantes complexométricos. O corante complexométrico em questão escolhido para trabalhar dentro do projeto foi o preto de aerocromo T, que ele atua como um bom determinante da dureza da água e como um bom indicador de metais bivalentes. Pela técnica principal abordada no projeto C eletrofiação, foi preparada uma solução utilizando etilcelulose, que nada mais é do que um suporte para o corante que vai ser utilizado. A gente pode ver na figura 1 a estrutura dela e a estrutura do corante na figura 2. Foi preparada uma solução utilizando uma pequena parte do corante em relação à etilcelulose e com as soluções de tetraidrofurano de metilacetamida. A técnica de eletrofiação foi empregada justamente porque ela nos permite a obtenção de fibras de diâmetro nanométrico. Essas fibras têm como características principais a alta área superficial e a sua elevada porosidade, que nos permite depois fazer estudos utilizando o infravermelho e o MEV. O objetivo principal desse projeto é efetuar a eletrofiação da polietilcelulose, verificando a liberação dela com corante complexométrico, contendo um tratamento prévio básico e sem um tratamento prévio. Para o processo da eletrofiação, foram feitas 4 soluções diferentes, uma delas sendo de 0,5% do corante em relação ao polímero, outra de 1% e outra de 3% também do corante em relação ao polímero, e uma solução distinta que foi feita sem a ação do corante para fins comparativos. Durante a eletrofiação, as fibras, as soluções preparadas de 1% e 3%, elas não obtiveram bons resultados porque houve acúmulo do material durante todo o processo, então eram fibras que a gente teve que descartar porque elas não iam dar resultados muito bons, iam ser resultados alterados que não iam ser muito bons para ser utilizados. Por isso, durante todo o processo, a gente utilizou a fibra feita com 0,5% do corante em relação à etilcelulose, que deu certo, não houve acúmulo do material e nem nada, e a fibra sem a ação do corante para os fins comparativos. Foi feito o tratamento da fibra com 0,5% do corante e da fibra sem o corante, e depois essa mesma fibra antes do tratamento em meio básico, foi levada para o teste de espectroscopia do infravermelho e, posteriormente, foi mandada para o teste no MEV. Primeiramente, eu vou apresentar aqui para vocês os resultados que a gente obteve do MEV, onde a gente pode ver que na figura 1, a gente tem a membrana eletrofiada sem o agente complexante com um aumento de 20.000 vezes, e na segunda figura, a gente tem a membrana eletrofiada contendo o agente complexante, também com o mesmo aumento de 20.000 vezes. A partir dessas figuras, a gente tem que os fios obtidos eles são lisos, e na primeira figura, sem o agente complexante, a gente tem que o diâmetro desses fios é de 438 nanômetros a mais ou menos 145 nanômetros, enquanto na segunda figura, contendo o agente complexante, a gente tem que o diâmetro desses fios é de 474 nanômetros a 131 nanômetros. A partir dessas figuras, foi feita uma análise estatística a partir de um teste T, que não indicou que os diâmetros tanto do agente complexante e sem o agente complexante contenham diferenças entre si. Posteriormente, as fibras a contendo complexante e a sem o complexante foram levadas para o teste em infravermelho, em espectroscopia de infravermelho, o FTIR, e a partir disso a gente obteve o gráfico que está representado na primeira figura. Foi feito também a espectroscopia de infravermelho do corante, para fins comparativos com a espectroscopia da figura 1. A espectroscopia apenas do corante está contida na figura 2. A partir de uma análise feita da figura 1,
a gente pode chegar à conclusão, a partir de análises feitas na literatura, que as bandas de absorção que aparecem em 3.500 nanômetros, elas correspondem a um grupo OH associado ao polímero. As bandas de absorção entre 1.200 e 1.500 nanômetros correspondem a um grupo CH2, que também é associado ao polímero. E as bandas de absorção em 2.800 nanômetros, elas correspondem a um grupo CH3, que também está associado ao polímero. E, por fim, as bandas de absorção inferiores a 1.200 nanômetros, elas correspondem aos grupos álcool e éter, CO, que também são associadas ao polímero. Analisando com o gráfico de espectroscopia do infravermelho obtida do corante, nós podemos concluir que não dá para visualizar a presença do agente complexante na espectroscopia do infravermelho. Isso se deve porque provavelmente a incorporação desse agente complexante ela ocorre na parte mais interna da fibra e não na superfície, ou seja, ele inviabiliza a visualização das bandas do complexante. Após os testes feitos no MEV e na espectroscopia de infravermelho, foi feito o tratamento em meio básico a partir de duas amostras de 5 por 5 centímetros retiradas das fibras obtidas da solução de 0,5% do corante em relação ao polímero. Essas duas amostras foram colocadas em diferentes situações. Uma delas foi deixada em repouso para ser tratada com NaOH 1 molar, em meio básico, e a outra foi deixada em repouso por aproximadamente 24 horas. Após isso, a solução que estava mergulhada em NaOH foi previamente lavada e ambas foram mergulhadas numa solução de nitrato de chumbo. A partir disso, essas duas membranas ficaram na solução de nitrato de chumbo por aproximadamente 5 minutos e depois foi batida a foto que está contida na figura 2, onde a gente pode ver claramente que a fibra contendo o tratamento com NaOH, ela apresenta alteração de cor, enquanto a fibra sem o tratamento com NaOH não possui alteração de cor. Ou seja, a fibra sem o tratamento, ela não apresenta resposta. Isso se deve porque o NaOH, ele desprotou no OH da membrana, o que ativa a superfície de contato que absorve os íons da carga positiva que estão ligados diretamente ao corante. Por isso, é possível observar a alteração de cor apenas no filamento contendo o tratamento, enquanto o filamento sem tratamento não possui alteração de cor nenhuma. Por fim, eu preciso dar algumas explicações, entre elas as dificuldades que a gente obteve durante o experimento, que, como eu já mencionei anteriormente, os filamentos feitos para 1 e 3%, eles obtinham acúmulo de material e, por conta disso, eles não foram utilizados. Era essencial que eles fossem utilizados, mas não foi possível. Inicialmente, foi feita uma correção no solvente, achando que o problema era esse, mas sempre havia o acúmulo de material. Então, com o tempo, a gente chegou à conclusão que o problema provavelmente estava associado à umidade do ambiente, porque na época que foi feito o processo de eletrofiação, havia uma grande onda de chuvas assolando o Paraná, o que pode ter apresentado problemas durante o processo da eletrofiação, e as altas concentrações do corante em relação ao polímero também pode ter sido o grande causador do acúmulo de material. Um outro problema que a gente enfrentou é que os laboratórios da UniOeste de Toledo estão passando por uma reforma. Por conta disso, não foi possível utilizar os laboratórios em alguns dias, que eram os dias que pretendiam ser feitos testes, pretendia ser utilizado o eletrofiador. Por conta disso, houve um pequeno atraso, o projeto ficou um tempo parado, porque a gente não tinha acesso aos laboratórios por conta da reforma. Além disso, uma coisa que demorou um pouco foi a adição do agente complexante, porque teve que ser feita novas proporções do polímero em relação ao corante e em relação aos reagentes para que chegasse a uma solução adequada para se trabalhar a eletrofiação. Por fim, concluímos que o tratamento com NaOH é essencial, já que a falta desse tratamento não nos gera uma resposta satisfatória, e o tratamento com NaOH nos permite notar a presença dos íons metálicos, gerando a resposta que é esperada. Além disso, como eu já mencionei anteriormente, os resultados só foram satisfatórios por conta das baixas concentrações utilizadas do corante em relação ao polímero. E por último, eu agradeço à CNPq pela concessão da bolsa, à UniOeste e ao grupo GIPFEA pela utilização dos laboratórios que me foi permitida e pela Fundação Araucária pelo financiamento de alguns dos equipamentos que eu utilizei durante o projeto.